Bom, pessoal, mais uma aula aí, dessa vez progressão aritmética. A gente vai apresentar os principais conceitos e resolver uma boa quantidade de questões, porque esse assunto é mais prática, né? Então, quais são as principais fórmulas que a gente precisa ter em mente? Inicialmente, a equação do termo geral de um APA, ou seja, de uma progressão aritmética. AN é igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R, onde AN é meu último termo da minha progressão aritmética, N é o número de termos e R é a razão. Com relação a essa fórmula, tem sempre um bizu. Eu vou tentar escrever aqui ao lado, certo? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui uma progressão com 10 termos. Então, eu vou ter A10 é igual a 1. Eu vou ter mais N menos 1, ou seja, 10, porque são 10 termos, menos 1 dá 9. Ou seja, eu vou ter 9R. Então, o bizu é o seguinte, eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. Eu posso colocar aqui A10 é igual a A2 mais 8R. Eu posso reescrever também como sendo A5 mais 5R. Observem que 1 mais 9, 10. 2 mais 8, 10. 5 mais 5, 10. É sempre complementar. Se eu tiver aqui A90 é igual a A45 mais 45R. A90 é igual a A5 mais 90 mais 85R. Observem que é sempre complementar. Então, esse bizu aqui é muito importante na resolução de questões. Segundo conceito importante, soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, vai ser A1 mais AN, tudo isso multiplicado por N, que é o meu número de termos, dividido por 2. Então, a fórmula de soma aí, bem trivial. Para finalizar, tem só mais um bizu também importante, tá? Quando eu tiver uma progressão, vamos dizer A, B, C, uma progressão aritmética, eu posso dizer que B é igual a A mais C dividido por 2. Então, isso aqui é só um bizu, tá? Que também pode ser útil em alguma questão. B é igual a A mais C dividido por 2, certo? Dito isso, vamos para a resolução de questões. Então, pessoal, essa primeira questão aqui, né, ele fala do termo número 50, né, de uma progressão aritmética. Observem que ele forneceu aqui como se o meu primeiro termo e o meu segundo termo fosse 1 e 8, respectivamente. E ele quer saber ali, né, o meu último termo na posição 50. Então, como é que a gente pode resolver isso, né? Utilizando a equação do termo geral de uma progressão aritmética. Quem vai ser a N? Vai ser a 50. Quem é a 1? Ele forneceu na questão. É 1. Mais, qual é o meu N? 50 termos. 50 menos 1 vezes a minha razão. E quem é a minha razão? Ele deu 2 termos já para a gente poder identificar. Se o meu primeiro termo é 1 e o meu segundo termo é 8, a minha razão vai ser igual a 7, porque eu sei que é uma progressão aritmética. Quem é o meu terceiro termo? É 8 mais 7, que dá 15. Então, a minha razão é 7. Então, na questão, a gente tem que enxergar isso. Por isso que ele fornece o primeiro e o segundo termo. Agora é só fazer o cálculo. Então, eu tenho A50 vai ser 1, mais 50 menos 1, 49 vezes 7. Então, 7 vezes 49, 7 vezes 9, 63, fica o 3, vai 3, 4 vezes 7, 28. 28 com 6, 34. Então, eu tenho aqui, ó, que A50 vai ser 1 mais 343. Então, A50 é igual a 344. Então, é uma questão, né, que a gente utiliza aí a equação do termo geral de uma PA
alternativa a letra B como resposta. Próxima questão, uma questão também bem trivial. Observe a seguinte sequência. Então, ele deu aqui essa sequência 7, 10, 13 e 16. Sabe-se que ela é uma progressão aritmética. Sendo assim, o termo que vem logo após o número 16 é igual a... Observem que logo após o 16 é o quê? É o meu quinto termo. Ele forneceu aqui 5 termos. Como é uma progressão aritmética, e ele informou isso, a gente consegue identificar aqui, ó, de 7 para 10 aumenta 3. De 10 para 13 aumenta 3. De 13 para 16 aumenta 3. Então, a minha razão ela é igual a 3. Então, essa questão não precisa nem usar fórmula. Quem é o meu próximo termo? 16 mais 3, 19. Está resolvido a questão. Porém, a gente pode utilizar a fórmula, né, só para a gente confirmar. Observem que a n é igual a 1 mais n menos 1, que é multiplicado, né, tudo isso aqui por r. Quem é a n? A 5. Quem é a 1? 7. Mais, quem é n? Eu tenho 5 termos, menos 1. Quem é a minha razão? 3. Então, a 5 é igual a 7, mais 5 menos 1, 4 vezes 3 aqui. A 5 vai ser 7, 4 vezes 3, 12. Ou seja, a 5 é igual a 19. Questão bem tranquila aí, pessoal. Próxima questão. O protocolo de determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão aritmética de razão 2. Ele já forneceu a razão como sendo 2. A cada dia, o primeiro processo que chega recebe o número 3 e o segundo o número 5. Claro, porque a razão é 2. E assim sucessivamente. Se em determinado dia o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram protocolados. Observem que ele deu aqui o meu último termo, tá? Como sendo 69. Eu vou até colocar aqui meu AN como 69. Ele quer saber o quê? O meu N, meu número de processos. Ele forneceu A1, né, como sendo 3 e A2 como sendo 5. Então, como é que a gente resolve isso? Traz a fórmula de um termo geral de uma PA, né? Que a gente já viu aí no começo da aula. Substitui os valores. Quem é a N? Eu sei que é 69. Quem é a 1? 3. Mais N é o que eu quero saber, menos 1. R, razão também fornecida como sendo 2. Então, 69 vai ser igual a 3. 2 vezes N mais 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. 69 é igual. Então, eu vou ter 3 menos 2, 1, mais 2N. Vou passar esse 1 para cá subtraindo, 68 é igual a 2N. Logo, N, 68 dividido por 2 vai dar 34. Então, são 34 processos. Alternativa correta, né? Letra C. Bom, pessoal, nessa questão aqui, o segundo e o oitavo termo de uma progressão aritmética são, respectivamente, iguais a 9 e 27. Então, ele está falando aqui que o meu segundo termo é 9 e o meu oitavo termo é 27. A razão entre o primeiro e o terceiro termo dessa progressão é igual a... Então, basicamente, né, ele está falando aqui de uma razão entre o primeiro e o terceiro termo. Então, é como se eu tivesse A1 sobre A3. O que é que a gente pode fazer? Aplicar a equação geral, né, do termo de uma progressão aritmética. Então, eu vou utilizar A8. No lugar de colocar A1, eu vou utilizar lá o bizu, ou seja, vou colocar A2 mais o complemento, no caso, 6R. 2 mais 6, 8.
Eu sei quem é a 8, sei quem é a 2, vou descobrir o quê? A minha razão. Então, a 8 é 27, igual a 2 é 9, mais 6R. Esse 9 passa subtraindo, então vai ser 18 igual a 6R. Logo, a minha razão vai ser igual a 3. Observem que se eu encontrei minha razão, logo eu consigo descobrir aqui os meus primeiros e terceiros termos, sem dificuldade. É só subtrair 3 de 9, então vai ficar 6. E somar 3 aqui, né, no 9, que vai dar 12. Então, basicamente, a gente só precisava descobrir aqui essa razão da minha progressão aritmética. Então, se ele quer saber a razão entre A1 e A3, basta substituir. Então, A1 é 6 e A3 é 12. Logo, fazendo aqui a simplificação, vai ser igual a meio, que é exatamente, né, a minha resposta alternativa à letra A. Mais uma questão, pessoal. Em uma progressão aritmética do tipo AN, sabe-se que A8 sobre A4 é igual a 6 e que o valor do sexto termo é igual a 7. Qual o valor do 10º termo? Então, aqui ele forneceu duas coisas, né? Ele disse que A8 sobre A4 é igual a 6, informou que A6 é igual a 7. O que é que a gente pode fazer? A gente vai montar duas equações do termo geral. Uma de A8 e outra de A4. Então, eu vou utilizar aqui, né, A1 mais, quem é o complementar? 7R, para poder dar 8. A4 eu vou usar A1 mais 3R. 1 mais 3, 4. Montei as duas equações, tá bom? Eu sei que A8 sobre A4 é igual a 6. O que é que eu posso fazer? Eu posso dizer, né, que 6 vai ser igual a A1 mais 7R dividido por A1 mais 3R. Observem que eu só fiz jogar aqui, né? O que tinha A8 eu substituí e o que tinha A4 eu substituí. E cheguei a essa expressão aqui. Então, aqui a gente pode fazer a multiplicação, né? Então, eu vou ter 6 vezes A1, então 6A1, 6 vezes 3R mais 18R, igual a A1 mais 7R. Então, aqui é só a gente fazer o cálculo. Eu vou ter 6A1. Esse A1 vai passar subtraindo, ou seja, vai restar 5A1. Igual, vou passar esse 18R positivo para cá, ou seja, eu vou ter menos 11R quando eu subtrair aqui, né, do 7, tá? Vai ficar menos 18 mais 7, vai dar menos 11R. E aí eu posso isolar. Isolar o quê? A minha razão. Eu vou dizer que a minha razão vai ser 5A1 dividido por menos 11. Ou até a gente poderia também, no lugar de isolar a razão, isolar o A1. A1 vai ser menos 11R dividido por 5. Então, eu tenho duas possibilidades de utilizar, né, mais para frente. Então, cheguei aqui nesses dois valores. Próximo passo, né? A gente pode utilizar a equação do termo geral de A6, porque foi fornecido, tá? Ou seja, A6 vai ser A1 mais 5R. 1 mais 5, 6. Então, quem é A6? A6 é 7. Igual, vou trazer aqui A1, tá? Então, eu tenho menos 11R dividido por 5 mais 5R. Observem que dessa maneira eu vou poder descobrir quem é a minha razão. Então, 7 vai ser igual, vou colocar aqui na mesma base 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes menos 11R, menos 11R. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 5, mais 25R. O 5 vai passar multiplicando o 7, ou seja, 35 vai ser igual a
25 menos 11, 14R. Então, a minha razão vai ser igual a 35 sobre 14. Eu posso fazer aqui uma simplificação, né, por 7. Então, vai dar 5 sobre 2. Encontrei aqui a minha razão. Agora, eu posso encontrar o que ele está pedindo, que é o meu A10. Observe que se eu for colocar A10 é igual a A1 mais 9R, A1 é um valor muito mais difícil de trabalhar. Então, é melhor eu escrever A6, que eu já tenho o valor, mais 4R. 6 mais 4 vai dar 10, utilizando sempre o bizu, tá? Então, observem que, nesse caso aqui, a gente vai ter que A10 vai ser igual a, quem é A6? 7, mais 4, vezes a minha razão que eu encontrei, que é 5 sobre 2. Então, A10 vai ser igual a 7, mais 4 vezes 5, 20, dividido por 2 dá 10. Então, A10 vai ser 7 mais 10, A10 é igual a 17. Encontrei aqui o valor, alternativa, letra D. Próxima questão, pessoal. Os números x mais 1, 2x menos 1 e x mais 5, nessa ordem, são os 3 primeiros termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa progressão aritmética é, observe que eu tenho A1, A2, A3 e A4. Ele deu A1 como x mais 1, A2 como 2x menos 1, A3 como x mais 5, e ele quer saber quem é A4. Então, essa questão parece ser muito mais complicada de sair dela do começo. Mas a gente tem que lembrar o quê? Do bizu. A, B, C, uma progressão aritmética, eu posso dizer que B é igual a A mais C dividido por 2. Observem que eu posso aplicar isso aqui. Quem é B? Veja que eu vou substituir nessa fórmula aqui. No caso, A2, né? Então, eu vou ter 2x menos 1 igual ao quê? Quem é A nesse caso? A1. Eu tenho x mais 1 mais C. Quem é C? X mais 5. Tudo isso aqui dividido por 2. Observem que é só uma substituição de valores para encontrar o valor de x, certo? Então, eu vou passar esse 2 já multiplicando aqui, ó. 2 vezes 2x vai dar 4x. 2 vezes menos 1, menos 2, igual x mais x, 2x. 1 com 5 vai dar 6. Então, eu vou ter 4x, o 2x passa subtraindo, igual a 6, o menos 2 passa somando, com o sinal invertido. Então, eu tenho que aqui 2x, né, mais igual a 8. Logo, x vai ser igual a 4. Encontrei aqui o valor de x. O que acontece, né? Posso descobrir o valor de cada termo. Se x é 4, então A1 é 5. A2 vai ser 2 vezes 4, que dá 8, menos 1, 7. Quem é A3? 4 mais 5 dá 9. Observem que aqui eu preciso identificar a minha razão. De 5 para 7 aumentou 2, de 7 para 9 aumentou 2. Então, quem é A4? 9 mais 2 vai dar 11. Questão aí tranquila, né? De progressão aritmética. Alternativa correta, letra A, 11. Mais uma questão, pessoal. De uma progressão aritmética, descobriu que A2 é 5 e que A7 é 15. Sendo assim, assinale a opção que indica a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Então, observe, pessoal, que nessa questão aqui ele pede a soma, né? Então, a gente vai ter que utilizar ali a fórmula de soma de uma PA, A1 mais A10, multiplicado por N. Tudo isso aqui, né? Dividido por 2. Então, observe que eu não tenho nenhum desses termos, tá? Então, eu vou ter que utilizar o que ele me forneceu na questão. Então, eu vou pegar aqui a equação do termo geral utilizando a 7.
No lugar de botar A1, eu vou colocar A2, tá? Porque eu tenho o valor. E a complementar vai ser mais... Se eu tenho 2, falta 5. Então, 5R. 2 mais 5 dá 7. Então, eu sei que A7 é 15 e que A2 é 5, mais 5R. Ou seja, eu consigo descobrir quem é a minha razão aqui, tá? Esse 5 vai passar subtraindo, ou seja, 10 igual a 5R. Logo, essa minha razão aqui vai ser igual a 2. Então, se eu descobrir a minha razão, fica mais fácil para a gente descobrir o quê? O 10º termo. Eu vou pegar aqui a equação do termo geral de uma PA, ou seja, A10, no lugar de colocar 1 que eu não sei, mas eu até saberia, né? Basta subtrair 2 e achar que A1 é 3, tá? Mas vamos lá. A10 vai ser igual ao quê? A2 mais 8R. 2 mais 8, 10. A10 vai ser igual a 5, que é o valor, mais 8 vezes a minha razão, que é 2. Então, A10 vai ser igual a 5 mais 16. Logo, A10 é igual a 21. Encontrei aqui o valor de A10, tá? Basta substituir na fórmula aqui de soma de uma PA. Observem que A1 é 3, tá? E A10 é 21. Tudo isso aqui multiplicado por 10, que é o meu N, 10 primeiros termos, dividido aqui por 2. Então, eu vou ter 3 mais 21 dá 24, 24 vezes 10, 240, dividido por 2. Ou seja, o valor aqui da minha soma, né, vai ser igual a 120. 120, alternativa a letra B, tá? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!